Um motorista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros de seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deverá reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Então vamos lá. Interpretação de texto na veia, né? Vamos fazer o desenho de todo esse histórico aqui, um matematiquês. Então vamos lá. O destino fica a 500 km da sua casa. Então, olha, ele mora aqui. Casinha dele. O destino, ponto X aqui, fica 500 quilômetros da casa dele. A moto dele faz 5 litros para cada 100 rodados. Então, vou fazer uma anotação aqui. 5 litros para cada 100 quilômetros. O tanque tem capacidade para 22 litros. 22 litros no tanque. Pelo mapa, ele observou que o último posto disponível para reabastecimento fica a 80 km do destino. Então, olha. Aqui eu vou colocar o posto de gasolina. Posto. Fica a 80 quilômetros do destino. Portanto, vai ficar da casa dele 500 menos 80, 420 quilômetros. Certo? Ele vai andar 420, depois mais 80, ele chegou no destino. Então, ele pretende fazer o abastecimento na ida e depois na volta. Deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Quer dizer o quê? Que ele vai chegar aqui no destino e vai rodar, vai brincar, passear. Então, ele vai rodar 200 km aqui. Ok? Então, vamos lá. Só que depois tem uns detalhes, né? Quando ele chegar nesse posto, ele vai andar 80, certo? 80 quilômetros para chegar no destino. Vai rodar, 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 rodar. E depois ele vai mais 80 para chegar no posto. Então, na verdade, depois que ele abastecer, ele vai rodar 80 para chegar no destino. Mais 200 para passear. E mais 80 para chegar no posto novamente. Reserve. Então vamos lá. Ele saiu com o tanque cheio. Está falando aqui. 22 litros. Aí ele chegou aqui, ele rodou quanto?
420. Quanto que ele gastou? Regra de 3. Uma simples regra de 3. Regra de 3, nós temos duas grandezas, né? Então, nós temos a grandeza litro e nós temos a grandeza quilômetro. A moto dele faz 5 litros, coluna dos litros, a cada 100 quilômetros. Ele rodou, quando ele chegou no posto, 420 km. Aqui eu vou saber quantos litros ele gastou. Faço aqui a regrinha de 3. Vou fazer no rascunho para não azarar aqui, tá? Então, é 100x igual a 420 vezes 5. Regra de 3. 100x é igual a 420 vezes 5. Aqui, né? 5 litros é 100. X litros é 420, porque ele chegou no posto com 420. Então, aqui, olha, x é igual a 420 vezes 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Né? Quando você multiplica por 5, multiplica por 10 e divide por 2, fica mais fácil. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2100. Beleza? Dividido por 100, né? Porque 100x passa para lá. Corta, corta. Veja. Tu deu aqui 21. Então, x igual a 21. Então, ele gastou... Quando ele chegou aqui, ele gastou quantos litros? Gastou 21 litros. Repare que tem 22, está sobrando 1 litro, né? Então, vou colocar aqui para eu lembrar, ó. Tá sobrando 1 litro lá. Ele gastou 21 pela regra de 3. Tá sobrando 1. Beleza. Então, aqui ele rodou mais 80, depois ele andou 200, depois ele rodou mais 80, rodou 360 km. Vou fazer outra regra de 3. 5 litros para a volta agora. É 100 km. Ele rodou 360 km. Quantos litros ele vai gastar até chegar no posto? 100x é 360 vezes 5. 100x é 360 vezes 5. Ó, aqui não é só multiplicar por 10 e dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. 16 por 2 dá 8. Então, tem 1.800. Por 100, 18 litros. Então, no passeio, ele gastou 18 litros. Então, veja, para ele chegar aqui novamente, ele vai precisar de 18 litros. Ele está parado aqui agora, ele precisa abastecer e se garantir que não vai faltar gasolina até ele chegar aqui novamente. Então, ele está aqui, ele calculou que ele vai rodar 360 km entre chegar no local, voltar do local e passear. Então, ele vai gastar 18 litros para fazer essa brincadeira. Mas ele tem 1 litro no tanque ainda, né? Então, qual é a quantidade mínima que ele tem que colocar? O programa ou a questão pergunta a quantidade mínima.
Podia encher o tanque de novo, né? Mas não é isso que ele está querendo. Então ele vai precisar de 18 litros. Só que ele tem 1 litro lá já da ida, né? Então, 17 litros ele vai precisar. É o suficiente, né? 17 aqui, ó. Pode marcar C de cachorro.